Oi, tudo bem? Espero que sim. Vamos continuar aqui falando sobre esgotamento emocional. Eu fiz alguns vídeos já anteriores sobre esse assunto e estou falando aos pouquinhos sobre isso, entendendo que é uma coisa importante e de fácil entendimento a gente vai refletindo aos pouquinhos, tá bom? Então vou agora fazer o episódio número 5. Me acompanhe aí e aguarde a vinheta. Oi, aqui psicóloga Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. Lembrando do curso Equilíbrio Emocional, conquiste sua qualidade de vida. É uma oportunidade de você fazer uma autorreflexão e detectar possibilidades mais saudáveis de ter uma vida melhor. E também do e-book Vencendo a Ansiedade. Tem algumas reflexões ali interessantes, formas diferenciadas de tratar. E também lembrando você do Valeu Demais, que é uma possibilidade real de você me auxiliar para que esse canal possa crescer com mais qualidade, etc. Afinal, eu considero como nosso, tá bom? Então, fique à vontade, eu espero a sua participação. Então, agora, começando, retomando o assunto esgotamento emocional, falando mais um pouquinho sobre ele. Então, agora, eu vou tratar de algumas estratégias, lembrando que isso não é regra matemática, e cada um tem as suas particularidades, tem a sua história de vida, tem o seu perfil de personalidade diferente. Então, a gente não pode falar assim que tudo encaixa daquela forma, para todo mundo igualzinho. Isso não existe. Mas aqui é só uma referência para você se avaliar, e despertar em você formas diferentes, se as suas não estiverem adequadas, de enfrentar algumas situações que são inevitáveis, que acontecerão nas nossas vidas. Sempre não, mas eventualmente vai acontecer alguma situação que vai exigir um pouco mais, e eu estou falando dessas situações específicas, que de uma forma ou de outra exigem um pouco mais da gente, causando angústia, sofrimento, dor, frustração e etc. Tá? O alvo, o objetivo desses vídeos é tratar dessas situações específicas, tá bom? Nesse momento. Então, lembrando sempre, que a respiração é muito importante. Já falo aqui algumas vezes sobre isso, e a respiração é algo assim de muito, mas muito importante mesmo. Então, quando estiver ansioso, aborrecido, nervoso, principalmente, sem condições de raciocínio, para tudo, respira, inspira, segura pelo nariz, segura um pouquinho o ar, depois você solta o ar pela boca aí umas 2, 3 vezes devagar, porque senão você vai ficar tonto. Porque esse é um movimento que oxigena seu cérebro, te dá mais condições emocionais e até intelectuais também, vamos dizer assim, cognitivas, de tratar da situação com mais assertividade, com mais calma, com mais tranquilidade, tá bom? Então, diante de qualquer mal-estar, aliás, todo dia a gente pode fazer isso e deve fazer, independente de qualquer situação, porque o seu cérebro recebendo uma boa alimentação, vamos dizer assim, que é o oxigênio, você vai ter menos chance de ter depois doenças degenerativas neurológicas. Então, a respiração é algo que acontece na nossa vida a partir do nascimento. A primeira coisa que você faz quando nasce, respira, além de chorar, além de sugar. Então, e a respiração acompanha a gente a vida toda, e quando você, na hora de morrer, é a última coisa que acontece. E você expira, tira o ar do pulmão antes de terminar a sua condição de vida, Então, a respiração nos acompanha o tempo todo, e respirar da forma correta é muito bom e proveitoso para a nossa vida emocional também, ok? Então, lembrando disso outra vez, vamos entrar nesse assunto de hoje propriamente dito. Reflexões importantes que eu vejo a gente fazer nesses momentos assim de luta, ou de luto, ou de qualquer dificuldade, tá bom? Cuidado com pessoas tóxicas, porque nesses momentos, normalmente, as pessoas, nós todos, ficamos mais fragilizados, A gente fica mais instável, uma hora está bem, outra hora não está bem, uma hora você fica mais desligado, dissociado dos problemas, uma hora você lembra dos problemas e vem aquele mal-estar, aquela angústia, então a gente fica naquela situação, às vezes, assim, mais vulnerável. E quando você vai se relacionar ou conversar com pessoas muito tóxicas e conversar com ela algumas coisas sobre o que você está passando, e ela vai falar, nossa, se é uma doença, fulano de tal morreu disso, mas aí você pode piorar mesmo, fulano de tal, você vai continuar aprontando. Então são coisas da percepção dela, que pode não acontecer nada do que ela está falando, mas isso pode te intoxicar e piorar, porque se você acolher
aquelas más palavras, né, vamos dizer assim, palavras pessimistas, palavras de derrota, aquilo vai piorar a sua situação. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aquilo, se você não souber, né, assim, evitar essas pessoas ou evitar de considerar esses comentários, né, tem que jogar fora imediatamente antes que caia no coração, que raiz de amargura, você vai ser realmente intoxicado e o seu relacionamento com você mesmo e com a situação pode correr o risco de piorar, se você for mais sensível, né, e ficar dando confiança, entre aspas, para esse tipo de comentários. Outra coisa, clareza do que é real ou o que é da sua imaginação. Já falei um pouquinho disso em vídeos anteriores, mas nós temos que ter muita clareza, porque a tendência de muitas pessoas é exatamente ficar imaginando coisas que não estão acontecendo, né, numa ansiedade. E se acontecer aquilo, se acontecer aquilo outro, e se piorar, e aquilo passa a ser real. No momento que você pensa, no seu cérebro, aquilo é real. No momento que é real, começa a liberar cortisol, adrenalina no seu sangue, você começa então, até os sintomas físicos começam a acontecer de uma maneira, porque você está vivendo que a realidade como verdadeira. E, na verdade, na realidade dos fatos externamente, está acontecendo coisas muito diferentes. Então, esse sofrimento antecipado só piora a sua condição. Então, ter o controle sobre isso, começou a pensar sobre isso, usa algum recurso, que eu vou até falar algumas coisas desse tipo aí no final, né, de possibilidades. Tira do seu pensamento isso, fala assim, isso aqui é da minha imaginação, isso aqui não é real. Vamos viver o dia de hoje, com a demanda atual, e eu vou resolvendo cada coisa na sua hora, e as coisas vão passar. Porque se você for dar asas para a imaginação, realmente as coisas vão piorar dentro de você, vai ficar mais difícil. Acreditar que tem condições de se superar. Nesses momentos, em algumas, né, horas, a gente pensa, não vou aguentar. Natural fazer isso. Tá muito difícil, tá muito complicado, puxa vida, não merecia isso, podia ter feito uma coisa, agora não posso fazer mais por causa da situação, né? Então, essa resmungação ou achar que não vai conseguir se superar só piora as coisas. Claro que você não vai conseguir uma condição ótima, maravilhosa, o tempo inteiro diante de um deserto, né? Diante de uma situação que se prolonga. Não, a gente vai ter instabilidades. Mas eu estou dizendo assim, que você pode melhorar da forma que você conseguir, né, para que essa instabilidade ou essa diminuição do humor, etc., não te prejudique muito. Então, quando você perceber que está resmungando muito, poderia ser diferente, para tudo, respira e fala, peraí, deixa eu me reconduzir, vai saber o que eu tenho na minha frente, o que eu posso fazer a meu favor, a favor da situação, a favor da pessoa, o que eu não posso, o que é meu, o que é do outro, e começar a se reorganizar, né, para que você possa realmente se superar. Porque se entrar nessa de não consigo, não posso, aí seu cérebro está dando esse comando para o seu cérebro, e ele vai encontrar caminhos para você não conseguir mesmo, né? Isso é a programação neurolinguística. Certeza que vai passar. Isso é uma coisa assim que, quando eu vivi uma situação, já vivi alguns desertos, né? Alguns eu até relatei aqui no vídeo que eu fiz 40 anos de formado. E quando eu estava numa situação assim, muito difícil, eu achava que não ia ter jeito, eu pensava, vai passar. Vai passar, porque tudo passa. Os dias vão se sucedendo, as situações são dinâmicas, tanto um bom momento quanto um momento mais difícil e mais que exige mais de você também vai passar. Então, respira fundo, procura a possibilidade de se superar, fazendo o seu melhor, vai passar. E depois que passar, eu vou levar isso como na minha bagagem pessoal de superação. Né? Então, a gente entender isso como não definitivo, né? As coisas acontecem. Você vai falar para mim assim, mas se eu tiver uma pessoa doente em casa, né, ou então um filho, ou uma pessoa qualquer que dependa de mim, isso não sei se vai passar. Olha, se você até pensar não vai passar, isso é uma coisa que eu tenho que lidar com um tempo indeterminado, então você vai precisar de gerar uma força extra para lidar com essa situação que aparentemente pode ser indeterminada, porque a gente nunca sabe do futuro, né, de uma forma mais assertiva possível. E aí eu vou falar um pouco disso mais tarde também, mas é cuidando de você de uma maneira mais especial ainda. Porque quanto mais difícil a situação, quanto mais exigente for a situação, quanto mais sofrimento estiver te causando, mais cuidado e mais recursos você vai ter que fazer a seu favor para não desmilinguir-se, né, vamos dizer assim, com a situação, não adoecer junto e não ficar em sofrimento permanente, né?
Porque tem coisas que a gente até promove, mas tem coisas que acontecem independente da vontade. E aí combater, né? Combater de uma forma, de qualquer jeito, não dá. A gente precisa de ter uma posição mais assertiva possível, tá bom? Quanto mais palavras negativas, né, de desânimo você der, pior vai ser, né, que eu falei aqui agora mesmo, né? Quanto mais desânimo, quanto mais falta de recursos você achar que tem, realmente isso pode acontecer de verdade, né? E mais uma última recomendação aqui, antes de terminar esse vídeo: não estacione no lugar de vítima. Que às vezes a gente fala, mas fala mesmo, poxa vida, logo eu, fulano tá bem, ciclano tá bem, você tá viajando, eu tô aqui, nessa situação, eu não consegui isso, eu fui frustrada naquilo e tal. Sai desse lugar. Ele é natural de acontecer. Em alguns momentos eu acho que todo mundo se sente e reclama mesmo. Eu acho que não tem nem jeito, né? Quase todo mundo faz isso. Mas tem que ser uma coisa passageira. Coitadinho de mim. Opa, para aí, sai desse lugar, porque ele não é profícuo, ele não é bom, não vai me levar a nada, não vai me fortalecer, só vai me enfraquecer e roubar de mim os recursos que eu tenho que acionar para passar por situações específicas, por momentos difíceis. Então, sai desse lugar aí de vítima, aciona os seus recursos, né, e vamos em frente, tá bom? E aos pouquinhos eu vou falando de que recursos são esses e como a gente vai conseguir superá-los, tá ok? Vou terminar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso e vou continuar esse assunto aqui no próximo vídeo, promovendo, né, em vocês, despertando em vocês novas possibilidades de tratar com essas questões, ok? Lembrando do curso Equilíbrio Emocional, Conquista Sua Qualidade de Vida, do e-book Vencendo a Ansiedade, do Valeu Demais também, e convidando você para o site, para visitar o meu site, www.alistamaceno.com. Muito obrigada, até o próximo vídeo.